Este vídeo de hoje é para falar sobre o que tem deixado algumas pessoas bem preocupadas nos perguntando em nossas redes o que vai acontecer com o Banco Master, se o FGC vai cobrir ou não vai cobrir o dinheiro que a gente tinha investido ali naquele CDB. Vou conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo, qual que é a real situação e as chances do FGC pagar ou não pagar. Mas antes a gente vai precisar dar uma olhada nos fatos. Antes de mais nada, você já deixou aquele like na confiança. Se você não está inscrito no canal ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então olha só, a gente tem algumas notícias aqui mais recentes que saíram agora nessa véspera de final de ano, o processo está avançando bastante. E olha só, caso o Banco Master PF toma depoimentos de Vorcario, diretor do Banco Central, e pode decidir por acariação. Então a gente tem aqui, isso aqui foi de um dia atrás, e hoje, na verdade, os depoimentos de Vorcario e do ex-presidente já tem contradição. Ex-presidente do Master e do ex-presidente do BRB tem algumas contradições aqui. Vamos dar uma olhada nessa primeira notícia para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, os depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcario, e do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que era presidente do Banco de Brasília, que era o banco que queria comprar o Banco Master. Não sei se vocês se lembram daquilo, mas foi negado pelo Banco Central. A Polícia Federal apresentaram informações contraditórias. O Vorcario foi ouvido por quase 3 horas na tarde da terça-feira, 30 de dezembro de 2025. Em seguida, Costa foi chamado para prestar esclarecimentos. O depoimento do ex-presidente do BRB terminou pouco antes das 20 horas. Agora, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, será ouvido. Ele é o único dos 3 que não é investigado. A informação foi divulgada pelo Estadão. Caso as divergências sejam confirmadas, a delegada Janaína Palazzo poderá determinar uma acariação entre Vorcario, Costa e Santos. Inicialmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Dias Toffoli, relator do caso, determinou que a acariação fosse feita diretamente, sem a necessidade de oitiva prévia. A primeira coisa é que esse processo inteiro está muito estranho. O Banco Central pediu a liquidação do Banco Master e estão tentando reverter a liquidação do Banco Master. Ou seja, considerar que o banco não quebrou, que o banco pode continuar operando. Se isso acontecer, a gente tem um problema, porque os títulos que você tem do Banco Master, eles voltam a render normalmente, vai corrigir por esses dias que ficou fora, e o FGC não cobriria esse rombo agora, porque na prática o banco ainda estaria ativo e ainda estaria funcionando. O problema é, depois que isso foi feito, todo mundo duvida dos títulos do Banco Master. Se ele voltasse à ativa nesse momento, a maioria das pessoas ia querer vender esses títulos de uma hora para outra para evitar tomar prejuízo. Com isso, iam vender ele a qualquer preço. A gente veria títulos do Banco Master sendo lançados ao léu aqui no mercado. E outra coisa é, o Banco Master já gerou um rombo. Se ele quebrasse agora, se ele realmente for liquidado, porque agora ele pode ser desliquidado, pelo menos é o que está sendo discutido no momento, ele já gerou um rombo de uns 40 bilhões. Se ele continuasse ativo, pode ser que o FGC nem tivesse mais liquidez para conseguir pagar todo mundo, se ele voltasse à ativa agora. E por que isso aqui está sendo rediscutido? Simplesmente disseram que a liquidação foi feita às pressas e que precisa de apurar mais, uma coisa que o mercado financeiro inteiro já sabe que não é viável. Todo mundo conhece, entende que aquela operação não é viável. Mas se ela não é viável, se está tendo tudo isso, por que que o STF está querendo colocar o banco para voltar às ativas? Bom, tem quem diga que foram questões pessoais, né, que alguns ministros chegaram a solicitar para o Banco Central. Até mesmo o Banco Master não fosse liquidado, houve ligações aparentemente para o Galípolo, que é o nosso presidente do Banco Central, então parece que ele recebeu diversas ligações, ele tem sofrido pressões de todos os lados e felizmente ele fez a coisa certa, que era liquidar o banco.
Inclusive, todo mundo está dizendo que isso é um bom ponto sobre o Galípolo, ele ter coragem de ir lá e enfrentar os ministros, o Supremo enfrentar todo esse rolo. Depois teve um vazamento dizendo que a esposa de um ministro, do ministro Alexandre de Moraes, que ela tinha contratos de mais de 3 milhões de reais por mês com o Banco Master, que ela recebia para representar o banco. E outro problema nessa história toda, que a gente não sabe até agora o que de fato está acontecendo, é que ela não atuava em tantas coisas para o Banco Master, ela não representava tanto, e aí fica meio complicado como é que a esposa de um ministro do Supremo pode ter uma relação direta com o caso de um banco. Ficou meio estranho isso tudo. E aí o Alexandre de Moraes publicou 2 notas. A primeira nota, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou em seu gabinete 2 reuniões com o presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14 de outubro, após a primeira aplicação da lei, em 30 de outubro, e a segunda no dia 30 de outubro, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa no dia 22 de outubro. Nenhuma das reuniões foi tratada qualquer assunto ou realizado qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece ainda que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos para esse ou para qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na aquisição BRB Master perante o Banco Central. Pouco depois, o Banco Central publicou sua nota sobre o assunto até o momento. O texto lacônico foi divulgado às 10h47. Lei é íntegra. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky, mas não negou aqui que tratou de outros temas, né? Interessante, o Banco Central não nega que tratou desse tema. Estranho, uma nota ampla, né? E aí o ministro publica, depois, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, o presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Itaú. Bem, gente, vocês sabem que tem coisas que pensamos e não podemos dizer aqui. Então vocês analisem tudo e pensem aí também, ou nos comentários, sobre esta interferência de pessoas do alto escalão da justiça em um caso de primeira instância, em que estão de alguma forma relacionados, vamos dizer assim, uma coincidência um pouco complicada. O Dias Toffoli é o responsável pelo caso do Banco Master no STF. O ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, viajou para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no Peru, no mesmo voo particular que um advogado que defende um dos diretores da instituição. Viajou num jatinho do empresário e ex-senador Luiz Oswaldo Pastore, no qual estavam também o advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Banco Master, defendendo o diretor de compliance do banco, o Luiz Antônio Bull, e o ex-deputado Aldo Rebelo. Foi então no dia 29 e um dia antes, no dia 28 de novembro, ele já tinha sido sorteado para ser o relator do caso do Master, a partir de um recurso impetrado no STF pelos advogados do dono do banco, o Daniel Vorcaro. E sabe que o processo foi direto para o STF, uma coisa extremamente incomum, né? Porque o Supremo normalmente é a última instância e não a primeira instância. Por exemplo, você teria várias tentativas de ser julgado. Se você perder no STF, acabou, você perdeu em todas, né? Em vez de fazer o processo natural que qualquer advogado faria, que é ir aproveitando cada oportunidade de outro juiz te dar o ganho de causa, os advogados do Master tentaram levar o processo direto para o STF, que é extremamente incomum, e usaram uma brecha do fato de envolver um deputado numa compra de casa que não tem nada a ver com o tema do banco, né? Então a história inteira é muito estranha.
Aí o Toffoli viajou, né, lá com o jatinho, com o Pastore. Ele falou que nesse voo eles não conversaram sobre o processo do banco liquidado pelo Banco Central. Eu queria ter todo o bom senso aqui, né? Com o ministro, queria ter toda a boa vontade, mas é muito absurdo a gente pegar e acreditar nisso. Sei lá, você viaja com um cara que você vai julgar e diz, olha, não aconteceu nada. Muito estranho, né? Daí o Toffoli afirmou aos interlocutores que o Botelho só entrou com recurso no STF depois da viagem a Lima, em 29 de novembro. De fato, o advogado Augusto Arruda Botelho entrou com recurso em nome do diretor Luiz Antônio Bua em 3 de dezembro. Então foi depois mesmo. Nesse mesmo dia, o Toffoli decidiu colocar o caso em sigilo e transferiu o inquérito para o STF sobre sua relatoria, acolhendo o pedido do diretor, que trazia a mesma solicitação apresentada antes pelos advogados de Daniel Vorcaro. O risco do Toffoli anular a liquidação do Master é concreto, crescente e atual, né? Então, que pode ser anulado a liquidação, que equivale a fechar o banco, e ele poderia voltar a captar e poderia voltar a ser um banco de fato. E o Fundo Monetário Internacional já demonstrou preocupações com a independência do Banco Central depois destas interferências, o que pode custar aqui alguns dias o aumento do risco Brasil. A movimentação do ministro no Supremo, com sigilo e acariação às vésperas do fim do ano, acende alerta no mercado e no Banco Central. Possibilidade, então, dele reverter uma decisão histórica do regulador financeiro ganhou força nos bastidores de Brasília. O Toffoli tomou o caso para si, determinou o sigilo absurdo. Ele nem esperou as partes serem interrogadas, chamou direto para a acariação, marcada mesmo após questionamentos formais do Banco Central sobre o momento e a necessidade do procedimento. Ex-dirigentes bastidores do Banco Central apontam que a eventual canetada do STF teria impactos sem precedentes sobre a autonomia da autoridade monetária, pilar de estabilidade do sistema financeiro brasileiro. Até porque isso não é tema jurídico. Não faz sentido nenhum o STF anular uma decisão totalmente técnica do Banco Central. E a anulação da liquidação, reversão da decisão do Banco Central, geraria um forte abalo regulatório. E sem contar que poderia prejudicar milhões de pessoas, tá? Isso porque tem várias pessoas que têm investimentos em CDBs no Banco Master, que tinham que receber esse dinheiro do FGC agora, anulando. A gente não pode receber o dinheiro porque o banco continua em atividade. E a gente sabe muito bem dos riscos que o banco tem de quebrar lá na frente. Então, a gente veria uma corrida gigantesca por vender títulos do Banco Master e, além de tudo, poucas pessoas estariam dispostas a pegar novos títulos do Banco Master. Então, é muito complicado, né? Ainda que eles revertam a liquidação, o banco tende a quebrar porque gerou uma comoção. O episódio também envolve outros nomes de peso do tribunal, como Alexandre de Moraes, citado em reportagens por questionamentos ao Banco Central e envolvimento de sua esposa com o Master. O banco estava, de fato, fazendo uma fraude contábil pesada, maquiagem do balanço e pagando até 140% do CDI no ambiente, de Selic a 15%. Então, o Banco Central liquidou o Banco Master porque o banco não tinha mais capital real. Ele inflava ativos, ações ali diversas dentro de vários fundos. Depois eles tentaram empurrar isso para o BRB comprar, e aí um monte de problema. E aí o que é o ponto fora da curva nessa história toda, né? O Dias Toffoli, ele tá puxando o caso para ele impõe sigilo total, ele viaja de jatinho com o cara, ele tá revisando uma decisão que foi técnica do Banco Central, como se fosse uma opinião pessoal. Isso tem colocado a imagem até do ministro sob suspeita, né? Eu acho que ele poderia fazer a coisa de um jeito mais organizado, até para a própria imagem dele, né? Não estou querendo acusar aqui o ministro de nada, mas acho que se a liquidação for anulada, o FGC vai travar. Simples assim, porque o FGC não vai ter mais dinheiro para organizar. Sem a liquidação, não tem como ter uma lista de credores oficial, não tem como existir o pagamento.
A gente está falando aqui de 41 bilhões de reais de cerca de 1,6 milhão de pessoas. Eu não sei se os ministros compreendem a gravidade disso aqui. E aí você ainda tem fundos de pensão com isso aqui. Você tem um risco escondido aqui da gente não ter liquidez nenhuma. Se essa decisão for tomada, quem ganha na verdade são os controladores do banco, né? Que conseguem a tempo e continuam emitindo. Quem quer comprar o banco quebrado a preço de banana vai fingir um aporte aí, vai ser salvador, porque alguém vai ter que comprar isso. O investidor institucional vai conseguir empurrar o prejuízo para frente, então o pequeno investidor perde, o Banco Central fica desmoralizado. O STF também pode acabar sofrendo desmoralização, porque fica claro aqui que esse processo está no mínimo estranho, né? Os bancos médios saudáveis aqui, eles não vão mais conseguir captar. O sistema financeiro inteiro fica com um risco sistêmico. Então, ninguém quer falar, mas se o STF fizer isso aqui, o que a gente está dizendo na prática, né? Que a fraude pode ser discutida no Brasil, liquidação pode ser revertida, punição para banco que faz besteira é opcional. A gente vai ter que arrumar algum jeito do FGC, arrumar mais dinheiro, tirando dinheiro dos outros bancos, que vão ter que cobrar mais caro no crédito e do cliente. Então, isso aqui vai acabar condenando investidores pequenos, vai enfraquecer muito o sistema financeiro. Para você que é investidor pequeno, até o presente momento não aconteceu nada. Não existe motivo para você ficar maluco. Ah, eu não vou receber e tal, calma. A questão agora é aguardar o desenrolar. O fato é que neste escândalo, direta ou indiretamente, quem vai pagar são os brasileiros. O sistema financeiro não perde, ele repassa a perda. E estes 40 bilhões de reais foram para o bolso de alguém. Qual sua opinião sobre este escândalo? Agora eu fico por aqui. Recomendo você ver nosso vídeo sobre o fim do dinheiro vivo aqui no canal.